Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de ótica e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o fenômeno da refração. Você viu agora há pouquinho um vídeo no comecinho da aula, vai ver de novo ele aqui no fundo. O que você percebe? Olha só, eu coloquei uma faca ali dentro de um copo com água. Quando eu coloco essa faca bem retinha, bem na vertical, você consegue ver a faca normalmente ali. Agora, quando eu começo a colocar essa faca mais de lado, você tem a impressão que bem onde eu tenho a superfície da água, essa faca está quebrada. Isso está relacionado ao fenômeno da refração, tá certo? Tem essa aplicação prática, tem sim, mas tem várias outras que a gente vai estudar nessa aula e nas próximas, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. Pessoal, a gente já conversou sobre o fenômeno da refração lá nas aulas de ondulatória. Agora, a gente vai falar da refração, mas dando um enfoque maior ao que acontece com a luz, tá certo? Bom, a ideia é a seguinte, imagina que a gente tenha uma imagem do fundo do mar como essa. Por que ali a gente consegue enxergar o fundo do mar? Por um motivo bem simples. A gente tem luz entrando, essa luz reflete no fundo do mar e vem até os nossos olhos. Então, a ideia é a seguinte, quer ver? Eu vou representar para vocês ali a luz vindo e essa luz chega na superfície da água e entra na água. Então eu tive ali o quê? Uma mudança de meio material. Isso para a gente é a refração. Detalhe, né? A gente sabe que a luz é uma onda. Se ela é uma onda, ela tem uma determinada velocidade. Ao entrar na água, ela vai interagir com o meio material e aí essa interação vai fazer com que ela mude de velocidade. No caso do ar para a água, a velocidade diminui, mas já a gente fala sobre essas alterações, tá? O importante é a gente perceber o quê? Então eu vou dizer para vocês que a luz tem aqui uma velocidade V1 e ao entrar na água, ela passa a ter uma velocidade V2, tudo bem? Agora, eu quero relembrar com vocês a expressão que a gente estudou lá na ondulatória, que diz pra gente que velocidade é comprimento de onda vezes frequência. A gente conversou lá na primeira aula de ótica que a frequência da luz tem a ver com a sua cor. E o que a gente percebeu? Olha só, que a luz veio, mudou de um meio para o outro e ela continuou da mesma cor. O que eu quero te dizer ali? Eu quero te dizer que durante a refração a frequência permanece constante. Então eu vou anotar para vocês o seguinte, ó, que eu tenho uma frequência F1 e aqui uma frequência F2. E na refração a frequência no meio 1 é sempre igual à frequência no meio 2. Essa informação é essencial e toda hora eles perguntam pra gente se na refração a frequência muda e ela nunca muda. Não interessa o que vai acontecer, na refração a frequência não muda, tá certo? Então significa pra gente que no caso da luz, a cor da luz nunca muda. Se ela é laranja antes de entrar na água, ela continua laranja depois. Se ela é vermelha antes, ela continua vermelha depois. E assim por diante, tá bom? Agora vamos pensar um pouquinho lá na equação. A frequência permanece constante, é o que a gente acabou de falar. Então, se a velocidade muda quando uma onda muda de meio, por consequência, o comprimento de onda também vai mudar. Então eu vou anotar para vocês que a gente tem aqui o comprimento de onda no meio 1 e o comprimento de onda no meio 2. E detalhe, né? Aquela relaçãozinha de velocidade da onda vale sempre, que a velocidade no meio é comprimento de onda vezes frequência nos dois casos, tá bom? Lembrando, né, o que a gente acabou de conversar. Não interessa de qual meio para qual a luz esteja passando, a frequência sempre permanece constante, tudo bem? Tem um detalhe, tá? Eu vou colocar de novo para vocês ali do lado o meio material e vou colocar o raio de luz vindo em direção à superfície agora de forma inclinada. Quando a luz chega perpendicular à superfície, como foi o caso da primeira figura, você percebeu que ela não desviou. Agora, quando ela chegar inclinada em relação a uma superfície, ela vai, além de mudar a velocidade e o comprimento de onda, vai mudar a direção que ela se propaga. Ela vai sofrer um determinado desvio ali, tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, vamos anotar ali a definição de refração bem certinho. A gente vai dizer então que a refração, pessoal, é um fenômeno onde a gente tem a mudança, a alteração
da velocidade da luz, tudo bem? E ela ocorre por quê? Porque a luz está mudando de um meio para o outro. Então você tem que sempre associar no teu vestibular, na prova do Enem, o quê? Que a refração está relacionada à alteração da velocidade, a uma mudança de velocidade, tá certo? Podendo ou não desviar. Se ela incidir perpendicular à superfície, ela não desvia. Agora, se ela incidir inclinada, ela vai desviar, tudo bem? Então vamos começar dando uma olhada num primeiro exercício. Eu coloquei para vocês ali o seguinte: quando um raio de luz monocromático, olha lá essa palavrinha, monocromático. Pessoal, mono, né? Cromático relativo à cor, então é um raio de luz de uma cor só. Sofre uma refração, altera-se. Primeiro, a sua cor. Lembra que a gente falou, pessoal? A cor não muda, a cor da luz permanece constante. Letra B, o seu período. Pessoal, olha só, a gente aprendeu lá nas aulas de ondulatória que o período de uma onda é o inverso da frequência, 1 sobre f. O que acontece? A gente acabou de falar que na refração a frequência da onda permanece constante. E como o período é 1 dividido pela frequência, se a frequência permanece constante, a gente pode afirmar que o período também permanece constante, tudo bem? Então, o item B está errado. Seguindo, a sua frequência. Pessoal, nos 2 itens anteriores a gente já comentou isso, né? A frequência nunca muda, ela sempre permanece constante, tá bom? Letra D, a sua velocidade de propagação. Exatamente isso, né? Na refração, a velocidade de propagação sempre muda. Por quê? Porque são meios diferentes e a luz vai interagir de uma forma com cada um dos meios, tá certo? Letra I. Nenhuma dessas grandezas sofre alteração com a refração do raio de luz. Besteira, né? A gente acabou de falar que a velocidade muda, tá bom? Então a nossa resposta é a letra D. Vamos continuar, pessoal. Agora, eu quero ver com vocês como que a gente vai fazer para ter alguma medida dessa refração. Isso é através do chamado índice de refração, que a gente vai usar a letra N para representar. Quando a gente fala só índice de refração, é o tal do índice de refração absoluto. Coelho, que história é essa? Vamos lá. Pessoal, o índice de refração de um meio vai ser diferente do outro. Por quê? Ele é dado pela relaçãozinha C. Coelho, quem que é C? C, pessoal, é a velocidade da luz no vácuo. A velocidade da luz no vácuo vale 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, tudo bem? Agora, mas tanto faz se essa luz for amarela, azul, verde, tanto faz, tá? Vou deixar anotado para vocês que todas as cores de luz têm a mesma velocidade. Só que eu queria que você cuidasse com uma informaçãozinha que está aqui, tá? A mesma velocidade no vácuo, que é esse 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Porque se for em outro lugar, se for em outro meio material, aí vai depender da cor. Mas a gente fala daqui a pouquinho disso aí, tudo bem? Vamos voltar lá para a equação. Então a gente viu que o índice de refração do meio quem é? É a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz naquele meio material. Tá certo? Então vamos deixar anotado ali que o V é a velocidade da luz no meio que eu quero saber. Então se eu quiser determinar o índice de refração da água, vai ser o quê? Vai ser a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz na água. Agora, se eu quiser determinar o índice de refração do vidro, vai ser o quê? Vai ser a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no vidro. Agora, com relação à unidade, pessoal, olha só. O valor da velocidade da luz no vácuo que eu passei para vocês ali tem unidade em metros por segundo. O que acontece? A velocidade da luz no meio também vai ser dada em metros por segundo, tudo bem? Então, o que você percebe? As duas unidades são iguais. Quando eu divido uma pela outra, eu vou perceber que uma simplifica a outra, ou seja, o índice de refração é uma grandeza chamada de adimensional. Ela não tem uma unidade. Eu só preciso tomar um cuidado, né? Eu sempre tenho que colocar as duas grandezas, as duas velocidades na mesma unidade. Então, se uma vai em metros por segundo, a outra é em metros por segundo. Se uma delas é em quilômetros por hora, a outra tem que ser em km por hora, tudo bem? Agora eu quero fazer com vocês uma análise lá na equação. O que acontece? Olha só, pessoal. Eu tenho aqui a velocidade da luz no meio. Quando a luz muda de meio, ela muda de velocidade. Então vamos supor que ela passou de um meio para o outro, onde o valor da velocidade
diminuiu. Ou seja, a luz freou, ela perdeu velocidade. Matematicamente, o que vai acontecer? Quanto menor for a velocidade da luz no meio, maior vai ser para a gente o índice de refração. Então a gente vai perceber o seguinte, olha só, o que é o índice de refração? Quanto maior ele é, menor a velocidade. Então a gente vai dizer que o índice de refração vai dizer para a gente o quanto difícil é a luz andar naquele meio. Eu vou anotar o seguinte, que o índice de refração mede a dificuldade da luz em viajar, em se propagar num determinado meio. Basicamente, a gente pode dizer o quê? Que eu vou ter Nzão quando eu tiver Vzinho. Ou seja, a proporção deles é inversa. Ele é inversamente proporcional à velocidade com a qual a luz se propaga naquele meio, tá certo? Agora, deixa eu te alertar para algumas expressões que aparecem às vezes nos exercícios. Quando ele fala para você de um meio de maior índice de refração, de um N maior, ele vai falar para você que é um meio mais refringente, ou seja, um meio onde a velocidade de propagação é menor, como a gente acabou de anotar. E o contrário é verdadeiro. Quando ele falar para você de um meio menos refringente, quer dizer que é um meio de menor índice de refração, portanto, é um meio onde a luz se propaga com maior velocidade, tá certo? Agora, pessoal, olha só. Durante a explicação, eu falei para vocês o quê? Que todas as cores de luz têm a mesma velocidade, só que eu destaquei que era no vácuo, tá certo? Por quê? Porque em outros meios materiais eu vou ter o quê? Vou ter velocidades diferentes para cores diferentes, ou seja, para frequências diferentes. Vamos dar uma olhada bem certinho nisso aí. Vamos falar então sobre a velocidade da luz em um meio material. Eu vou colocar para vocês aqui, por exemplo, a velocidade da luz em um cristal, tá certo? Bom, para isso, eu vou colocar ali para vocês primeiro o espectro de luz, que a gente vai desde o vermelho até o violeta. Lembrando que na primeira aula de ótica a gente comentou que do vermelho para o violeta a frequência está aumentando, tudo bem? De forma que a gente tem aqui então a região de maior frequência e aqui a região de menor frequência. E aí eu vou colocar alguns exemplos de medida da velocidade da luz dentro desse cristal, tá? Eu vou falar primeiro sobre a luz alaranjada ali. Pessoal, nesse cristal que eu estou citando, a velocidade da luz alaranjada é alguma coisa em torno de 2,3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Agora, no mesmo cristal, se eu pegar a luz azul, a velocidade já vai ser o quê? 1,8 vezes 10 na 8 metros por segundo. O que você nota aqui? Olha só, a gente sabe que do alaranjado para o azul, a frequência aumenta. Então, o que eu consigo concluir? Olha lá, onde a frequência é menor, a velocidade vale 2,3 vezes 10 na 8. Aí, conforme a frequência aumenta, olha o que aconteceu com o valor da velocidade. Então, eu notei que quanto maior for a frequência da luz, menor vai ficando a velocidade dela naquele meio. Pessoal, e olha só, por que isso acontece? A gente aprendeu desde as primeiras aulas lá da ondulatória que a frequência tem a ver com o número de repetições da onda. Então, uma onda de maior frequência, uma luz de maior frequência, como é o caso da luz azul, significa pra gente que a gente tem uma onda que sofre muito mais repetições num certo intervalo de tempo. Uma frequência maior é isso. Então, quando as duas cores de luz entram no meio material, o que vai acontecer é o quê? Que a luz azul, pelo fato de ter uma frequência maior, um número maior de repetições, ela naturalmente vai interagir mais com o meio material que ela está se propagando e ela vai perder mais velocidade do que a luz laranja, tudo bem? Então, o que acontece? As duas estão vindo, por exemplo, do vácuo, onde a velocidade é igualzinha, é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Aí elas entram no meio material, elas vão perder velocidade porque vão interagir com o meio, como você está vendo esses valores aqui em cima, tá certo? Agora, a luz azul, de novo, pelo fato dela ter uma frequência maior, ter mais repetições da onda num certo tempo, a gente vai ter o quê? Uma interação maior com o meio, e aí ela vai frear mais, ela vai perder mais velocidade, tá certo? Bom, com base nesses valores que eu coloquei ali, a gente já consegue ter uma ideia do índice de refração, lembra? Quanto maior o índice de refração, menor a velocidade. Então, o que a gente percebe? Como a velocidade da luz azul é menor nesse cristal, a gente tem para a luz azul um índice de refração o quê? Maior, tá certo? Então, a gente sabe o quê? Que o índice de refração do meio
também está relacionado com qual é a cor da luz que eu estou falando e não só com o meio material em si. Depende dessas duas características, tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Então a ideia é a seguinte, pessoal. Se a gente pegar aquela relaçãozinha que N é igual a C sobre V, e a gente sabe que o valor de C é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Aí, substituir primeiro para a luz alaranjada esse valor de velocidade, 2,3 vezes 10 na 8. Aqui no lugar do V, a gente vai encontrar um índice de refração para a luz alaranjada igual a 1,30, tudo bem? Então, você percebeu primeiro, eu não coloquei unidade, tá certo? E deu esse valorzinho ali pra gente, esse 1,30. Agora, se a gente fizer a mesma coisa para a luz azul, só colocando aqui no lugar do V, o 1,8 vezes 10 na 8, a gente vai encontrar lá para a luz azul um índice de refração de 1,67. Então, vamos revisar as principais informações ali que a gente falou, tá? A gente percebeu que quanto maior for a frequência, menor vai ser a velocidade e, portanto, maior vai ser o índice de refração para aquela cor de luz, tá certo? Pessoal, agora olha só, eu vou escrever de novo para vocês aquela relação um pouquinho maior aqui, N é igual a C sobre V. A velocidade da luz no vácuo, a gente sabe que vale 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Essa velocidade da luz no meio vai depender de qual é o meio material e de qual é a cor de luz que a gente acabou de falar. Mas o que interessa para a gente saber é o quê? Quando a luz entra no meio, ela vai interagir com esse meio e vai perder velocidade em relação ao vácuo, isso é certo. Então a gente pode dizer o quê? Que o valor dessa velocidade vai ser sempre menor do que 3 vezes 10 na 8, tudo bem? Agora 3 vezes 10 na 8 o quê? Metros por segundo, tá bom? Conclusão. Se o valor que está aqui embaixo vai ser sempre menor do que o valor que está em cima, significa que para qualquer meio material, esse valor do V vai dar sempre o quê? Um valor maior do que 1, porque 3 vezes 10 na 8 dividido por um valor que é menor do que ele, vai dar sempre maior do que 1. Então a gente pode dizer o quê? Que o índice de refração do vácuo é igual a 1. Certo? Por quê? Porque quando o meio é o vácuo, vai ser velocidade da luz no vácuo por velocidade da luz naquele meio. Que meio? O vácuo. Então, C por C vai dar 1. E uma coisa que os vestibulares costumam fazer, que o Enem costuma fazer para a gente, é o quê? No ar, eu tenho quase a condição de vácuo para a luz. Então, como a gente tem quase a condição de vácuo, a gente pode dizer o quê? Que o índice de refração no ar, ele é aproximadamente o mesmo valor do índice de refração do vácuo, que vale 1, tá certo? Muitas vezes as questões acabam não passando para a gente essa informação, mas de praticar, de treinar nos exercícios, você vai acabar guardando isso aí, tá certo? Bom, como em qualquer outro meio esse índice absoluto vai dar maior do que 1, então o menor valor dele é 1, que é no caso do vácuo e uma aproximação ali para o ar. Eu vou deixar anotado lá em cima para vocês o quê? Então que o índice de refração é sempre um valor maior ou igual a 1, tá certo? E esse é o padrão que a gente vai usar para qualquer exercício, para qualquer situação que aparecer para a gente. Lembrando que eu estou falando do índice de refração absoluto, tá certo? Absoluto, por que a gente usa essa expressãozinha aqui, ó, absoluto? Absoluto porque eu estou comparando qualquer meio material com o vácuo, tá certo? Então vamos anotar a nossa conclusão com base no que a gente conversou. A gente viu que quanto maior for a frequência da luz, menor vai ser a velocidade de propagação dela no meio e, por consequência, maior vai ser o índice de refração daquele meio para a luz, tá certo? Bom, pessoal, vamos usar então esse conceito do índice de refração para resolver então mais um exercício. Exercício 2. Sabendo que a velocidade de uma onda eletromagnética em um meio é dada por 1,2 vezes 10 na 8 metros por segundo, qual é o índice de refração desse meio? Vamos dar uma olhadinha? A gente sabe que N é igual a C sobre V. C é a velocidade da luz no vácuo, ele passou para a gente 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Nem sempre isso é dado nas questões, mas também, como a gente vai usar bastante, você naturalmente acaba lembrando esse valor. Então, na hora de calcular o N, a gente já sabe o valor do C, que é 3 vezes 10
na 8. Dividido por v. V é sempre a velocidade da luz naquele meio. Ele disse para a gente que a velocidade da luz no meio é 1,2 vezes 10 na 8. Então, a gente vai anotar aqui que o v é 1,2 vezes 10 na 8. De cara, a gente percebe que a gente pode vir aqui e simplificar o 10 na 8 com 10 na 8. E com isso, sobra para a gente que o n é igual a 3 dividido por 1,2, que é igual a 2,5. Coelho, e unidade? Lembra que a gente falou agora há pouquinho? Índice de refração não tem unidade, porque é uma velocidade dividida pela outra. Então, a nossa resposta é a letra A. Agora, pessoal, quando eu expliquei para vocês a determinação desse n, eu falei para vocês que era o índice de refração absoluto. Por que ele é o índice de refração absoluto? Porque ele está sendo determinado em relação ao vácuo. Ou seja, eu estou pegando a velocidade da luz num determinado meio material e estou comparando ele com o vácuo. Por isso que a gente chama de absoluto. Ah, Coelho, mas espera aí. Lá no enunciado pediu para a gente o índice de refração, mas ele não falou que era o absoluto. Quando ele não fala, é porque é em relação ao vácuo, tá certo? Mas pode acontecer de uma questão querer comparar para vocês o quê? Querer comparar a velocidade da luz em dois meios diferentes, sendo que nenhum deles é o vácuo. Aí, a gente não vai mais falar do índice de refração absoluto, como a gente acabou de ver agora. A gente vai falar sobre o índice de refração relativo. Vamos dar uma olhada bem certinho como funciona isso. Imagina o seguinte, pessoal, olha só. Eu tenho dois meios materiais diferentes. Eu vou chamar para vocês aqui de meio 1 e de meio 2, tudo bem? Por exemplo, o 1, vamos supor que é o vidro. E o 2, vamos supor que é a água, tudo bem? Aí eu tenho, olha só, luz vindo e passando de um meio para o outro. E o que a gente sabe ali? A gente sabe que a luz vai ter uma determinada velocidade no meio 1 e uma outra velocidade no meio 2, que vai ser diferente da velocidade da luz no vácuo, tá certo? Então, pessoal, olha só, quando a questão quiser da gente o índice de refração relativo, então eu vou falar, por exemplo, do meio 1 em relação ao meio 2. Então, olha só, pessoal, se a questão quiser o índice de refração relativo do meio 1 em relação ao meio 2, é bem simplesinho. Ela vai pegar o índice de refração absoluto 1 e vai dividir pelo índice de refração absoluto 2. Então, exemplo, olha só. Vamos supor que a gente tem um meio onde o índice de refração absoluto vale 2. E eu tenho um outro meio onde o índice de refração absoluto vale 3. Se a questão pedir para você o índice de refração relativo do meio 1 em relação ao meio 2, você vai fazer o quê? N1 por N2. Então, do meio 1 em relação ao meio 2, vai dar para você 2 dividido por 3. Tudo bem? Detalhe, né? Esse valor aqui dá aproximadamente 0,67. Daí você vai me dizer, Coelho, peraí, esse valor que você achou de resposta não está estranho? Você não falou que o índice de refração tinha que ser sempre maior do que 1? Cuida, né? É o índice absoluto. O índice relativo depende de qual meio em relação a qual você está falando. Por exemplo, se a questão pedisse para a gente o índice de refração relativo entre os meios 2 e 1, daí seria para a gente N2 por N1. E nesse caso, N2 por N1 daria para a gente 3 dividido por 2, que vai dar 1,5. Então, o que a gente percebe aqui? Quando ele pedir o índice de refração relativo, você tem que ver bem certinho se é 1 em relação a 2 ou 2 em relação a 1. É sempre a divisão do primeiro número que ele coloca ali pelo segundo. Então, no caso, quando é 1 em relação a 2, é N1 por N2. Tem que tomar cuidado com isso aí, tá certo? Pessoal, agora eu vou tirar esse exemplo que eu coloquei aqui, que eu quero fazer uma outra dedução que vai ser bem importante aí pra gente, tá? Vamos dar uma olhada nessa relação que a gente escreveu. O índice de refração do meio 1 em relação ao meio 2. Quem é N? Lembra que a gente viu que o índice absoluto, N era C dividido por V? Então, eu vou dizer para vocês o quê? Que o N1, quem é? É C, que é a velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade V1. Agora, quem é o N2? É C, que é a velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade V2, tá certo?
Agora, o que a gente aprende lá com o ferreto quando a gente tem uma fração dividindo a outra? A gente mantém a primeira fração, aí a gente pega a segunda fração e escreve ela multiplicando a primeira, só que invertida, ou seja, a gente vai trocar o C e o V, tudo bem? Então vai ficar para a gente como? Vai ficar assim, ó, vai ficar C dividido por V1 vezes V2 dividido por C. Aqui a gente pode simplificar C com C, e aí a gente chega aqui, o índice de refração relativo do meio 1 em relação ao meio 2 é igual a V2 por V1. Essa relação é bem útil quando a gente vai resolver alguns exercícios, só que você percebe o quê? Como o índice de refração e velocidade são inversamente proporcionais, aqui mudou a ordem, né? Aqui ao invés de ser 1 por 2 é 2 por 1, tá bom? Agora olha só, pessoal, essa análise que a gente acabou de fazer é usada em algumas questões que são um pouco mais exigentes, que também podem trazer para a gente uma outra análise. A gente sabe que o índice de refração do meio 1 em relação ao meio 2 é igual a V2 por V1. Se a gente pegar e usar no lugar de V2 e de V1 aquela relação que velocidade é comprimento de onda vezes frequência, eu posso escrever o que ali em cima? No lugar de V2, eu posso escrever que é comprimento de onda 2 vezes a frequência 2. No lugar da velocidade 1, eu posso dizer que é comprimento de onda 1 vezes a frequência 1. Como a gente estudou lá no começo da aula, na refração, a frequência que eu estou marcando aqui para vocês permanece sempre constante, tudo bem? Se a frequência permanece constante, a gente pode simplificar as frequências e aí a gente chega aqui, o índice de refração do meio 1 em relação ao meio 2 também pode ser dado por lambda 2 dividido por lambda 1, ou seja, o comprimento de onda da luz 2 dividido pelo comprimento de onda da luz 1. Então, tanto essa relação quanto a outra das velocidades pode ser usada, tá certo? Agora eu queria voltar lá para a figura com vocês. Vou apagar esse V1 e esse V2 que eu escrevi e vamos escrever as letras de um tamanho, às vezes um pouquinho maior, um pouquinho menor, só para a gente tirar algumas conclusões. O que a gente sabe? A gente sabe que nessa equaçãozinha aqui, N é igual a C sobre V, a gente tira a seguinte conclusão, que quanto maior for a velocidade, menor é o índice de refração e vice-versa, tudo bem? Então, pessoal, lá no caso da figura, o que acontece? Para uma mesma cor de luz, a gente tem que o índice de refração do vidro, que é o N1, é maior do que o índice de refração da água, que é o N2. Eu vou exagerar ali no tamanho das letras que eu estou escrevendo, tá certo? O que vai acontecer? Quanto maior a velocidade, menor é o índice de refração, eu sei que aonde eu tenho o Nzinho, eu tenho Vzão, porque eles são inversamente proporcionais, tá certo? E aonde eu tenho Nzão, eu tenho Vzinho. Fechou? A frequência a gente sabe que não muda, a frequência a gente sabe que permanece constante. Então, se a gente escrever de novo aquela relaçãozinha velocidade é comprimento de onda vezes frequência, a gente sabe que o valor da frequência permanece sempre constante. Conclusão que a gente tira, olha só, pessoal, que quando eu tenho comprimento de onda grande, eu tenho velocidade grande. Se eu tenho comprimento de onda pequena, a velocidade é pequena. Ou seja, quando eu tenho Vzinho, eu tenho lambdazinho. E quando eu tenho Vzão, eu tenho lambdazão. Tudo bem? Então, basicamente é o quê? Percebe que o índice de refração é o contrário dos outros, né? Quando eu tenho Nzão, eu tenho Vzinho, lambdinha. E quando eu tenho Nzinho, eu tenho Vzão e lambdão, tá certo? Então, o índice de refração é ao contrário da velocidade e do comprimento de onda, tá certo? Bom, vamos dar uma olhada então no último exercício para a gente fechar legal essa aula. Exercício 3. O índice de refração da água em relação ao vidro é 8 por 9. Sabendo que o índice de refração absoluto da água é 4/3 e que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, podemos afirmar que a velocidade da luz no vidro é d. Bom, pessoal, a questão deu um monte de informação para a gente. Primeira coisa que a gente tem que saber é o que a gente quer descobrir. Velocidade da luz no vidro.
Que informação que ele passou para a gente sobre o vidro? Passou para a gente o seguinte, ó, que o índice de refração da água em relação ao vidro é 8 nonos. Vamos anotar isso então? Olha lá, a gente sabe que o índice de refração da água em relação ao vidro é igual a 8 sobre 9, tudo bem? E ele quer que a gente ache a velocidade da luz no vidro, essa foi a pergunta. Agora, que outra informação o enunciado passou para a gente? Passou para a gente que o índice de refração, olha lá a palavrinha, absoluto da água é 4/3. Então a gente sabe que o N da água, só que é o N absoluto, tudo bem? Não é mais o relativo. É para a gente 4/3, tá certo? Pessoal, olha só. Então a gente quer achar a velocidade da luz no vidro. Para isso, ele deu para a gente a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Como que a gente pode relacionar essas duas grandezas pelo que a gente aprendeu? Bom, a gente sabe que o índice de refração absoluto do vidro, quem é? É a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no vidro. Ele deu para a gente a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. A velocidade da luz no vidro é o que eu quero achar. Então, se a gente descobrir a velocidade da luz no vidro, está resolvido o exercício, a gente acha a resposta que a gente está procurando, tá certo? Agora, para a gente achar o índice de refração do vidro, fica fácil. Por quê? Porque ele deu para a gente essa informação aqui, ó, que é o índice de refração relativo entre a água e o vidro. A gente sabe que o índice de refração relativo entre a água e o vidro é o índice de refração da água dividido pelo índice de refração do vidro. Vamos lá então, pessoal, olha só. A gente quer achar o índice de refração do vidro. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o índice de refração do vidro lá para cima e o relativo aqui para baixo. Vai ficar para a gente, então, que o índice de refração do vidro, quem é? É o da água dividido pelo índice de refração relativo. Vamos lá? Índice de refração do vidro é igual a... Índice de refração da água é 4/3. Índice de refração relativo é 8 nonos. Agora, eu tenho uma fração dividindo a outra. O que a gente sabe? Que para a gente achar o índice de refração do vidro, a gente mantém a primeira fração, que é 4/3. Aí a gente pega essa fração aqui de baixo e escreve ela multiplicando, só que invertida. Então, ao invés de 8 nonos, vai ficar para a gente 9 oitavos. Isso vai dar igual a... Eu posso simplificar esse 4 com 8. Aqui vai dar 1 e aqui embaixo vai dar 2. E a gente pode simplificar esse 9 com esse 3. Aqui embaixo vai dar 1 e aqui em cima vai dar 3. Conclusão, o índice de refração do vidro dá 3 dividido por 2. Agora, pessoal, olha só, a gente acabou de descobrir o índice de refração do vidro. Vamos colocar ele aqui na equação, então fica para a gente 3 dividido por 2. Agora a gente pode fazer mais uma simplificação, olha só. Esse 3 com esse 3. Aqui fica 1 e aqui fica 1. E agora vamos multiplicar cruzado. Eu vou pegar essa velocidade da luz no vidro, vou multiplicar por 1, vai ficar para a gente velocidade da luz no vidro. E vou pegar esse 2 e vou multiplicar por esse 1 vezes 10 na 8 que sobrou aqui em cima. Então vai ficar para a gente 2 vezes 10 na 8 metros por segundo. E essa é a resposta que a gente estava procurando. Por isso que o nosso gabarito é a letra C. Tudo bem? Pessoal, esse já foi um exercício que exigiu um pouquinho mais da gente, porém, tratou sempre com aquelas operações tradicionais da matemática básica, tá certo? Pessoal, e com isso a gente encerra então essa nossa primeira aula tratando sobre refração. Na aula que vem a gente ainda continua falando sobre esse assunto, tá certo? Tchau e até lá!